és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que os irmãos estejam bem. Eu sou Marcos Paz, aqui da Igreja Brasil para Cristo de Arthur Alvim. Um bom dia abençoado a todos. Hoje é quinta-feira, dia 18/11. Sejam bem-vindos. Que você possa compartilhar essa live com seus amigos, entes queridos. A nossa proposta e objetivo é edificar o corpo de Cristo no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e falar sobre a expansão do Evangelho. Nossas programações é de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, segundas e quartas-feiras com o pastor auxiliar Laurindo Franz, falando e abordando sobre missões pelo mundo, trazendo aí a expansão do Evangelho, temas, pedidos de oração, alvos, falando da realidade da obra missionária, terças e quintas comigo, falando e destacando sobre vida cristã, a gente meditando e refletindo sobre a Escritura Sagrada, e às sextas-feiras com o pastor presidente, pastor Ronaldo Rampazzo, abordando aí sobre a fé em conversa com o pastor, consolidando a fé dos nossos irmãos. Meus irmãos e irmãs, hoje nós vamos estar orando para misericórdia e bondade do nosso Deus. Nós vamos estar orando pelas igrejas evangélicas de nosso país. As nossas igrejas, as igrejas evangélicas, eu falo nossas no sentido carinhoso, as igrejas evangélicas, independente da placa, as igrejas precisam de oração, de intercessão. A gente tem orado pelo país, por diversas situações, e hoje nós vamos orar pelas igrejas brasileiras, as igrejas cristãs. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa oração nessa manhã é em favor da igreja brasileira, para que a igreja brasileira possa ser visitada pelo Espírito Santo de Deus em abundância, possa transbordar em pleno conhecimento da verdade de Deus, possa ter sabedoria e entendimento espiritual para caminhar no dia a dia, no seu cotidiano, enfrentando os dilemas da vida social e podendo ser sal, luz nessa terra, influenciando as pessoas a conhecerem a verdade de Cristo para que possam encontrar a salvação e terem as suas vidas restauradas, transformadas socialmente, espiritualmente, possam ter reconciliação com Deus, ter comunhão com Deus, ter seus nomes escritos no livro da vida, a igreja de Cristo seja cheia do Espírito Santo, abundante do Espírito Santo, que essas polarizações que existem hoje, elas caiam por terra em nome de Jesus, todas essas divisões, contendas, todos esses malefícios provocados pelas astúcias do maligno caiam por terra, sejam desembaraçadas através da pregação do Evangelho, do anúncio do Evangelho, essas artimanhas de Satanás sejam destruídas, a igreja cresça na plenitude do cabeça que é Cristo e possa exalar o bom perfume de Cristo, sendo aí um bálsamo às pessoas, um bálsamo à nação e ao mesmo tempo edificando e glorificando o nome do Deus vivo, a quem a igreja está debaixo desse senhorio maravilhoso. Eu quero orar com você nessa manhã. Pai, nós apresentamos as igrejas evangélicas do nosso país. Senhor, independente da placa,
todos nós pertencemos a Ti e necessitados da Tua presença, Pai amado, estamos. Que o Senhor nos ajude a enfrentar nosso dia a dia, Senhor, com a Tua palavra, a meditar na Tua palavra, a refletir na Tua palavra, a aceitar a Tua palavra como o Senhor a revelou, Senhor. Que o desejo dos cristãos brasileiros sejam crescer no Senhor, ser cheios do Espírito, como a igreja primitiva era cheia do Teu Espírito. Para alguns, Pai amado, podem dizer, Marcos, você está pegando só as boas coisas da igreja primitiva, mas a igreja primitiva tinha coisas que não eram tão boas. Mas, Senhor amado, a igreja primitiva ela resolvia tudo através da Tua palavra revelada. Jesus amado, e a Tua palavra dá sabedoria, ela apazigua, ela limpa os corações, ela transforma os corações, ela traz sabedoria aos corações. Ó Deus eterno, eu clamo a Ti pela igreja brasileira, que tem sido atacada, Senhor, por falsos ensinos, Pai amado, Senhor, por heresias, que a Tua igreja, Pai amado, se consolide na fé, que o Senhor, Pai amado, Senhor, traga ao coração do Teu povo nesta nação o desejo de aprender a Tua palavra, o desejo, Pai amado, de congregar, o desejo, Pai amado, de, Senhor, viver o que a Tua revelação diz, meu Pai. Jesus amado, independente da natureza humana, Senhor, nós precisamos colocar, Pai amado, nossos corações, Pai, a nossa vida na plenitude da Tua palavra e da Tua revelação, Senhor. Por isso o Senhor a compartilhou conosco, para que a gente saiba, Pai amado, Senhor, o que é bom, o que é agradável, o que é do agrado do Senhor. Pai amado, permita que eu e os meus irmãos, Pai, toda a Tua igreja, Pai amado, Senhor, neste contexto brasileiro, possa, Pai amado, crescer, ser, Pai, um luzeiro nessa sociedade e ao mesmo tempo, Pai amado, Senhor, tributar a Ti honra, glória e louvor todos os dias, Pai amado, até o dia em que o Senhor vier buscar a Tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós oramos agradecidos hoje para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Nós vamos meditar, meus irmãos, num tema maravilhoso em que nós estamos dando continuidade, que é Cristo, Nossas Boas Notícias, parte 2, no texto de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 24 a 29, Colossenses, capítulo 1, versículo 24 a 29, eu vou ler em duas versões, vou ler na revista atualizada, que é o que eu uso, e também na nova, a versão transformadora, uma versão que eu achei muito boa, e também aí vai trazer uma clareza, tá certo? O intuito aí da gente ler a palavra de Deus e refletir nela é para que a gente possa compreender aí o que Deus quer falar conosco, amém? Então o tema é Cristo, Nossas Boas Notícias, parte 2, trabalhando Colossenses capítulo 1, versículo 24 a 29. O texto sagrado diz assim: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo, em vós a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo e esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. A nova versão transformadora diz assim: Alegro-me quando sofro por vocês, em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continua em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu responsabilidade de servir seu povo,
anunciando-lhes sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduro em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós fizemos aqui uma leitura gloriosa da palavra de Deus e estamos com um tempo bom aqui para meditar e refletir. Paulo ele vai revelar o que Deus revelou à humanidade, aos que creem, uma esperança viva. Louvado seja Deus. Paulo aqui ele está falando algo, irmãos, maravilhoso que eu quero trabalhar com vocês. Esse segundo tópico é Paulo revela o que Deus revelou à humanidade, aos que creem, uma esperança viva. E que esperança viva é essa? O versículo 27, ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Meu Deus, que palavra maravilhosa, meus irmãos, que foi dado a nós a conhecer. E eu quero, nesses minutos, poder explorar essa parte do versículo. Cristo em vós, a esperança da glória. Por que Paulo está mostrando isso para a igreja de Colossos e para nós como filhos de Deus? Por que Deus revelou à humanidade, por que Deus revelou aos que creem uma esperança viva? Paulo, quando, irmãos, ele escreve esses versículos que acabamos de ler, do versículo 24 a 29, Paulo ele se alegra em seus sofrimentos por viver uma nova realidade em Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, também se alegra em seus sofrimentos por poder edificar a igreja de Cristo em Cristo, nos valores de Cristo. E a sua convicção era tamanha que Deus, ao revelar Cristo, a verdadeira riqueza é para que nós, filhos de Deus, participemos da glória de Cristo. E o que tem a ver isso, Marcos, com esperança? Aqui eu quero mostrar para vocês. Irmãos, Cristo habita em nós e por meio dele nós temos o quê? Restauração. Irmãos, lá em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, que eu vou ler para vocês, o homem perdeu, irmãos, a coisa mais preciosa da vida dele. Romanos 3, versículo 23 diz assim, ó, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os homens, irmãos, perderam a coisa mais importante da sua vida, que é a presença de Deus, que é a comunhão com Deus, que é, de fato, a coisa vital do ser humano. Em razão do quê? Em razão do pecado, da desobediência, da rebeldia, da obstinação de viver uma vida alheia à vontade de Deus. Então o homem ele perdeu a glória de Deus, ele perdeu essa comunhão, ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu a coisa mais importante da vida. A gente pode perder tudo, meus irmãos. A gente só não pode perder a presença de Deus. E o homem perdeu a presença de Deus em razão do pecado. Nós herdamos o pecado de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, através da desobediência do primeiro homem, Adão, através da sua rebeldia, da sua rebelião contra Deus, você sabe muito bem, isso está relatado lá em Gênesis capítulo 3, porque o homem quebrou um mandamento que Deus deu
a ele, em Gênesis capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, o pecado entrou no mundo e trouxe um desdobramento, que é a morte. Que morte é essa? A morte espiritual. O homem perdeu, irmãos, a coisa principal da vida dele, que é a presença de Deus. Nós não fomos destinados ou criados para a morte, mas porque o homem, de fato, ele se voltou contra Deus, o pecado entrou no mundo e gerou essa morte espiritual. Só que, através, meus irmãos, de algo glorioso que Deus preparou de antemão para nós, para a humanidade, foi revelar Cristo, irmãos, pela sua misericórdia, bondade e graça. Você percebe Deus falando anteriormente, meus irmãos, lá no Antigo Testamento, em Gênesis 3, versículo 15, com o próprio Abraão, em Gênesis capítulo 12, ao longo do desenvolvimento da nação de Israel, falou com o rei Davi, e por aí vai, por meio dos profetas, o profeta Isaías, o profeta messiânico, enfim. Hoje, meus irmãos, conforme Paulo ele está falando lá em Colossenses, vamos voltar, Colossenses capítulo 1, versículo de número 26, ele fala: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou. Até aqui. Cristo, irmãos, foi revelado pela misericórdia, foi manifestado um novo tempo, uma nova aurora, um novo raiar. Foi dada à humanidade a oportunidade de transformação e de vida plena. Todos agora que estão em Cristo Jesus têm uma verdadeira esperança, que é estar na glória de Cristo. Aleluia! O versículo 26 diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é Cristo, em vós a esperança da glória. Então Cristo foi revelado, meus irmãos, pela misericórdia e bondade de Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para mudar, irmãos, o rumo das nossas vidas, para restaurar as nossas vidas. Agora, meus irmãos, todos os que estão em Cristo Jesus têm plena comunhão com o Senhor, têm de volta a glória, a presença de Deus em suas vidas. Louvado seja o Senhor. Com a revelação de Cristo, irmãos, a humanidade, irmãos, tem um novo tempo, uma nova aurora, um novo raiar, uma nova oportunidade de vida plena. E todos os cristãos, todos os que estão em Cristo Jesus, têm de fato, meus irmãos, uma verdadeira esperança, que é estar na glória de Cristo. Irmãos, a nós foi conferido pela bondade de Deus Pai participarmos da glória de Cristo. Louvado seja Deus. A gente leu aqui na nova versão transformada o texto dizendo: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Irmãos, nós não mudamos, irmãos, de uma religião. A nós, irmãos, foi dada a oportunidade pela misericórdia, bondade, graça, amor de Deus, de nós participarmos da glória de Cristo. Você já parou a pensar dessa verdadeira graça divina? Você já parou para refletir, para tirar uns momentos em seus devocionais? Eu, nos meus devocionais, nós já paramos para pensar acerca dessa verdadeira graça divina?
Tem um texto, meus irmãos, lá em João, capítulo 17, versículo 24, que diz assim, e eu quero ler com vocês, João, capítulo 17, versículo de número 24, para a gente poder entender do que nós estamos participando agora, irmãos, através dessa revelação que Deus outrora era oculto e hoje foi revelado para a humanidade. João capítulo 17, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Essas palavras em João capítulo 17, versículo 24, é uma oração, a famosa oração sacerdotal de Jesus Cristo pelos filhos de Deus, por aqueles que vão entrar na glória dele. Olha o que o texto diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo. Meus irmãos, nós estaremos participando ativamente, irmãos, da onde Cristo está. Louvado seja o Senhor. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Irmãos, todos aqueles que estão em Cristo Jesus participarão aonde Cristo está. Louvado seja o Senhor. É algo, irmãos, que extrapola qualquer coisa desse mundo. Estamos falando de algo que é superior, celestial, que é conferido aos que creem eternamente. Paulo, quando ele fala em Colossenses capítulo 1, versículo de número 26, essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, ó gentios, e o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Deus amou a sua vida, Deus amou a minha vida, Deus amou a vida da humanidade de tal maneira, irmãos, que revelou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Participe da sua glória. Por isso que Cristo, meus irmãos, é a nossa esperança viva, conforme o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós participaremos ativamente, irmãos, e entraremos na glória de Cristo, conforme nós vimos em João capítulo 17. Louvado seja o Senhor, aonde Ele está. O desejo de Cristo é que nós também estejamos. Louvado seja o Senhor. Por isso que é algo que extrapola qualquer coisa desse mundo, dessa esfera física desse mundo. Por isso que Paulo fala, né, no próprio livro de Colossenses capítulo 3, para que a gente busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado, e a gente pense nas coisas lá do alto, né, e não nas coisas que está aqui na terra. É algo, irmãos, que foi dado a nós por bondade e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitas coisas, meus irmãos, que quer ofuscar essas coisas das nossas vidas. Essa aqui é uma verdade, irmãos, preciosa, em que todos os que estão em Cristo Jesus, que são novas criaturas, que estão vivendo essa nova aurora, esse novo raiar, que estão vivendo esse novo tempo, meus irmãos, vão, irmãos, conferir eternamente, vão participar ativamente eternamente. É para os que perseveram em viver plenamente para Cristo. São aqueles, meus irmãos, que romperam com o mundo, com o sistema perverso desse mundo, com os valores presentes desse mundo, alheios a Deus. Irmãos, participar da glória
de Cristo, meus irmãos, é para aqueles que de fato viraram as costas para o mundo e agora vivem plenamente para Cristo e para o seu reino, para os seus valores, para a sua palavra. Louvado seja o Senhor. Cristo habita em vós, como está escrito. Cristo está em vocês. Cristo está em nossas vidas e nós, irmãos, temos uma viva esperança nas quais nós participaremos, irmãos, da glória de Cristo. Louvado seja o Senhor. O texto, ele é bem claro: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou. Louvado seja o Senhor. Aquilo que não estava revelado se manifestou, se apresentou, para que eu e você possamos, louvado seja o Senhor, participar dessa glória que há de se manifestar, irmãos, em breve em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Isso extrapola qualquer coisa desse mundo? Extrapola. Qualquer coisa desse mundo não chega, irmãos, aos pés do que há de ser revelado aos filhos de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Meus irmãos, pensa, nós que outróramos escravos do pecado e hoje libertos do pecado, libertos do império das trevas. A Bíblia fala, conforme nós já meditamos em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Cristo nos transportou para o reino do seu amor. Louvado seja o Senhor. Nós hoje temos redenção, salvação. Hoje nós temos perdão dos pecados. Cristo se fez propiciação. Essa palavra propiciação significa remover, remoção. Cristo removeu os nossos pecados naquela cruz para que nós possamos participar ativamente da sua glória, da onde Ele está. Louvado seja o Senhor. Querido irmão, querida irmã, que eu e você possamos perseverar na nossa caminhada cristã, em meio a tantas coisas dessa vida, e viver para Cristo, viver exclusivamente para Cristo, irmãos, porque Ele é a nossa viva esperança. Amados irmãos e irmãs, nós estamos referindo essa reflexão nos versículos 26 e 27, que são dois versículos poderosos, meus irmãos, que teremos plenitude de vida, felicidade de vida com o Senhor, quando adentrarmos, meus irmãos, na glória do Filho. Imagine esse corpo aqui, que é o corpo de humilhação, que recebeu o pecado, sabe? Que é uma briga constante nossa em mortificar a carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, né? Lutar contra os pecados que tenazmente nos assedia exteriormente, porque o mundo provoca, né, diversas tentações, mas esse corpo de humilhação, irmãos, receberá um novo corpo, e nós vamos desfrutar com todos os santos e a comunhão com o Senhor, nessa glória que a nós está para ser revelada. Eu quero fechar essa reflexão com vocês em Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus irmãos, Cristo em vós, a esperança da glória. Que você possa perseverar, que você possa se dedicar, que você possa se esforçar, que você possa colocar todo o seu coração, nós todos possamos colocar nosso coração inteiramente, a nossa confiança inteiramente, se esforçar inteiramente, irmãos, a Cristo, a viver para Ele, a viver para os seus valores, a viver para o seu reino, a viver para o seu senhorio, porque a nós está conferido participar da glória do Senhor. Louvado seja o Senhor.
Receba essa palavra no teu coração e que ela possa gerar em você algo tremendo na sua vida, porque na minha vida tem gerado. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Pai, por esse momento tão precioso, Pai. Senhor, de reflexão, Pai, sobre a vida cristã. Jesus amado, Senhor, tantas coisas nos cercam, mas a nós, conforme Paulo, movido pelo Teu Espírito, compartilhando com os irmãos de Colossos e, ao mesmo tempo, Pai amado Senhor, trazendo a nossa realidade no século 21, que nós participaremos da glória de Cristo, porque Cristo se manifestou e tem transformado cada dia mais, Senhor, o nosso viver. Senhor, tem sido uma luta constante, Senhor, porque ao nosso derredor, Pai, tem muitas tentações, muitos conflitos, Pai amado, e somente com a Tua graça, a Tua presença e na Tua comunhão, por meio da fé, vencemos o maligno e vencemos, Pai amado, o mundo, conforme a Tua Escritura nos ensina. Pai bendito, fortalece minha irmã e meus irmãos. Que eles, Pai amado Senhor, e eu, e nossas famílias, a Tua igreja, possa, Pai amado Senhor, se colocar, Pai amado, inteiramente, Pai amado Senhor, ao Teu senhorio, porque a nós foi conferido pelo Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, sem nós merecermos nada, a participarmos da glória de Cristo. Essa é a viva esperança que eu tenho, Senhor, de que as nossas vidas, Senhor, serão, Pai amado Senhor, cada dia na Tua presença, iluminadas pela Tua palavra, que vai trazendo a nós convicções inabaláveis, no meio, Pai amado, de tantas heresias, no meio de tanta coisa ruim, Senhor amado, nessa sociedade. A Tua palavra nos aponta, Pai, verdadeiramente, Pai, uma esperança viva. Em nome de Jesus eu Te agradeço, hoje para todo sempre. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao fim da nossa programação Vida em Destaque. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos ajude, irmãos, a cada dia pensarmos, meus irmãos, refletirmos, avaliarmos e interiorizar essa palavra de Deus, essa palavra revelada, Cristo, em nosso dia a dia, porque a nós foi conferido participar de uma glória, irmãos, maravilhosa, que extrapola qualquer coisa dessa terra, desse mundo. A nós foi conferido algo grandioso por parte do Pai, por parte do Filho, de estarmos com eles eternamente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, que Deus nos ajude. Cada dia, irmãos, consolidar nossa fé nesse Deus grandioso. À noite, estaremos juntos aí celebrando esse Deus maravilhoso que concedeu a nós, pela Sua misericórdia, participar da Sua glória. Paz do Senhor, Deus abençoe. Abraços, meus irmãos.